E aí galera, bem-vindos ao review do capítulo 781 de One Piece, um desejo muito esperado. Eu acho que todo mundo surtou com esse capítulo, foi um capítulo incrível, praticamente do início ao fim. A gente saiu de um capítulo 780, onde a gente estava muito preocupado com a saúde do Law, se ele poderia estar morto ou não, e o capítulo em si deu a entender que ele poderia estar morto, e partiu para o capítulo 781, onde a gente mais uma vez foi lembrado de que balas não significam nada no mundo de One Piece. Elas não são suficientes para matar na hora, né? Fora tudo aquilo que aconteceu no restante do capítulo. A gente teve a confirmação de que a gaiola está diminuindo por causa do Doflamingo mesmo, por vontade dele, não é porque ele está ficando fraco ou coisa do tipo. E o tempo da gaiola engolir o pessoal é de mais ou menos 1 hora, então o Luffy tem mais ou menos esse tempo aí para poder derrotar ele. Eu imagino que se a luta for muito demorada e a gaiola for ficando muito pequena, alguém vai ter que fazer alguma coisa para impedir o avanço dela. E esse alguém, ao meu ver, é o Zoro, né? Já que ele fica se vangloriando que ele pode cortar qualquer coisa, que não tem nada que ele não corte, então ele pode ir lá e cortar a gaiola, pelo menos impedir o avanço dela. Pelo que deu para entender também, a Viola falou pro pessoal que o Law estava morto. Então, mesmo com o poder da clarividência dela, ela não percebeu as trocas ali que o Law fez. O Doflamingo já estava certo de que tinha matado o Law mesmo, então ele estava muito confiante de que só tinha o Luffy como oponente ali. Foi quando a gente descobriu que o Law bolou uma estratégia para enganar o Doflamingo. Então, quando ele recebeu os primeiros tiros e não foi em nenhum ponto vital, ele trocou de lugar com o Rano do Doflamingo nesse room invisível que ele tinha feito ali com as últimas forças vitais dele. E não só isso, ele não tinha só trocado de corpo, ele trocou também de roupas com o cara. Então o Doflamingo não percebeu essa troca, achou que quando estava dando os outros tiros, ele achou que estava acertando o Law também. Então isso deu tempo para o Law recuperar um pouco da força dele e preparar uma outra estratégia para atacar o Doflamingo e escapar naquela hora. Dessa forma, ele enganou o Doflamingo. E aquele último balão do capítulo 780, quando o Luffy parece ter escutado a voz do Law, e realmente escutou, foi justamente quando o Law voltou para o lugar onde ele estava, e aí ele combinou ali uma estratégia com o Luffy de ataque do Doflamingo. Foi quando ele atacou com aquele golpe novo que a gente viu nesse capítulo, o Gamma Knife, que fere a pessoa por dentro e não deixa marcas por fora. E foi um golpe que causou um dano grande ao Doflamingo, porque tu vê que ele fica todo ensanguentado, ele sofre o impacto do golpe. E depois o Luffy ainda ataca ele para tentar tirar o Law de perto dele. E o Law vai de novo para cima do Doflamingo tentar finalizar ele. O Treble tenta partir para cima do Law, mas é impedido na hora pelo Luffy. Então ou o Treble é muito fraco mesmo, ou então ele está aguardando alguma coisa para o final, talvez. E aí a gente tem o discurso do Law falando para o Doflamingo, o desejo do Law de que o Doflamingo tivesse morrido naquele dia na Ilha Minion e não o coração. E que pro Doflamingo, família é só aqueles que ele pode usar no momento, é só alguém que tem utilidade para ele. E como o coração se voltou contra o Doflamingo já não considerou ele mais parte da família e por isso que matou ele. E aí o Law finaliza com o Counter Shock, esperando que com esse golpe ele matasse o Doflamingo de uma vez por todas. De fato era uma boa estratégia essa do Law, que ficou estirado no chão ali depois de usar esse golpe. Só que ele não contava que a fruta do Doflamingo também servisse para ajudar a curar ele. Então o Doflamingo ele ficou sim enfraquecido pelos golpes que ele tomou, mas ele achou um meio de reverter essa situação a favor dele de novo. E aí quando o Doflamingo ameaça decepar o Law, a gente tem aquela última página lá do Luffy segurando a perna do Doflamingo com a perna dele e dando uma senhora encarada no Doflamingo. Meus amigos, quando vocês veem esse olhar no Luffy, não é somente uma expressão de raiva como as outras. É uma expressão de fúria mesmo. É quando o Luffy já não aguenta mais o que está rolando aí e resolve acabar com essa putaria. É quando ele chegou no limite da tolerância dele. E a gente vê que o Doflamingo percebe essa fúria do Luffy. Ele já não olha mais pro Luffy com aquela risadinha sádica dele de sempre. Ele percebe que o bagulho ficou louco, velho. Ele percebe que a porra ficou séria agora. Ainda bem que não tem pausa no mangá semana que vem, porque eu tô louco pra ver essa luta. Eu tô louco pra ver o Luffy lutar sério com o Doflamingo. E o pior é que eu não tenho nem ideia de como ele vai fazer pra tentar derrotar o Doflamingo. Porque eu não sei se com o arsenal de golpes que ele tem, golpes e técnicas que ele tem agora, se é o suficiente para derrotar o Doflamingo. O único que conseguiu atingir o Doflamingo de fato foi o Law nesse capítulo. E ainda assim por causa do uso da fruta dele.
No caso do Luffy, a fruta dele ajuda só no dano físico do combate corpo a corpo, ali, com trocação de chute, soco. O que pode acontecer, de repente, o hack do Luffy ser maior que o do Flamingo, e aí ele tem uma vantagem nesse combate. Era isso. Como sempre, se gostou do review, clique no gostei e deixe seu comentário aqui embaixo sobre o capítulo para a gente discutir sobre ele. Eu vou deixar aqui no vídeo também links para outros 2 vídeos a um pedaço. Aqui você confere a Paulo Meia-Clara discutindo sobre as mortes no mundo de One Piece. E aqui você confere o review do último capítulo, o 780. Não deixe de acessar as coisas que tem na descrição, porque é conteúdo que não falta no pedaço. Eu não vou poder fazer semana que vem o review do 782, eu acho, porque eu vou estar viajando. Mas a gente se vê no próximo review, 783, beleza? Falou!